Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso vídeo 3 do módulo 1. Então, nisso, temos agora o estudo da NR12, seria iniciando o estudo da NR12 como um todo. Como já dissemos, a NR12 é muito extensa, uma norma com bastante itens, já foi mais robusta, emagrecendo ela um pouquinho, acho que tornou mais enxuta. Mas quais são os assuntos que estaremos abordando? Princípios gerais. Princípios gerais tem que ser de conhecimento de todos. O arranjo físico e instalações. O arranjo físico envolve layout também. Não só a área em si, o layout da área, mas também a locação das máquinas, dos equipamentos dentro daquele ambiente. Instalações de dispositivos elétricos, isso é muito importante. Envolve a instalação elétrica, faz interface com a NR10. E a NR20 também, né? Porque pode ser, no processo, pode trabalhar com produto inflamável, produto combustível. Então, precisa se usar essas outras normas também e as normas regulamentadoras 10 e 20 e outras normas técnicas, né? BMT, NBR, NBR ISO, NBR NM, que ela venha trazer para a obrigatoriedade de utilizar. Dispositivo de parada, acionamento, dispositivo de partida, acionamento e parada da máquina. Aí já envolve outras normas também sobre os equipamentos. Sobre a segurança envolve também a apreciação de risco, que também é um módulo mais à frente. Sistema de segurança, cortina de laser, sensor de presença, barreira, também detectores. Então isso tudo está dentro da parte de sistema de segurança. Dispositivo de parada de emergência. Então, dependendo do tamanho da máquina, outro tem diversos dispositivos para acionar em caso de emergência. Componentes pressurizados. Então, componentes pressurizados é algo muito perigoso. Se não tiver uma segurança bem adequada, que pode romper a mangueira ou até mesmo a mangueira soltar das conexões e chicotear, atingindo alguém, ou podendo sair somente componente pressurizado, pode ser um líquido aquecido, uma substância, um produto ali inflamável, pode ser diversos aquecido também, ou só sob pressão no ar. Mas de qualquer forma, se soltar, pode atingir alguém e levar a pessoa a ter um acidente grave ou até fatal. Transportadores de materiais, as esteiras, nós vamos estar vendo isso. Então depende do tamanho, às vezes tem lugares que tem diversas esteiras em diversos andares da empresa. Então depende do seu processo de produção. Mas isso tem que ser levado em conta também. Aspectos ergonômicos, que é a adaptação do meio ao ser humano. Então a ergonomia, o sistema ergonômico que envolve homem, máquina, equipamento e ambiente. Adequar tudo isso, harmonizar essas coisas todas. Estudar muito bem a anatomia do ser humano, fisiologia do ser humano para conseguir ter um trabalho ergonômico adequado. Riscos adicionais, outras coisas que podem acontecer, a manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza. Então a gente sabe que máquina e qualquer máquina e equipamento, para funcionar sempre e adequadamente, precisa de uma manutenção preventiva, né? A manutenção corretiva existe também, mas temos a preventiva e temos também a preditiva, para aumentar a vida, não é aumentar a vida útil, é considerar a vida útil e também está funcionando com perfeição o tempo inteiro. Da melhor maneira possível. Sinalização, então tem a sinalização do ambiente como um todo, tem a sinalização específica para as máquinas, zonas perigosas da máquina, que podem ter cortes, lesões, agarramento. Então são uma série de eventos que podem acontecer. Procedimento de trabalho e de segurança, que só é possível com o manual. Acabei pulando o manual. Os manuais é preciso se ter, tem manuais que já vêm com o produto, isso aí também envolve exigência do código do consumidor, de defesa do consumidor, a NR10, a CLT, e por sua vez, mediante isso, se faz o procedimento de trabalho e de segurança. O procedimento de trabalho vai envolver tudo que vai fazer na máquina, seja operá-la, seja fazer manutenção, seja fazer uma inspeção. Então isso aí tudo vai dar subsídio de montar o procedimento utilizando também as normas técnicas. E não menos importante, fazer o procedimento de segurança. Pode ser os dois juntos, trabalho e segurança, muitas empresas adotam isso,
Mas muitas têm o procedimento de trabalho e de segurança feito pelo órgão de segurança. Mas um detalhe importante, vou dar um exemplo, a NR10 e também até a própria NR12, fala muito da parte elétrica, como já vamos estar falando. Então, a gente sabe que aterramento desses equipamentos de máquina, muitas vezes, precisam ser aterradas. Carcaças metálicas tem que estar aterrada. Só que quem define o aterramento é o órgão de manutenção, que está envolvendo o trabalho. É de segurança? É. O órgão de segurança, nesse caso, se for separado os procedimentos, mas eles têm que caminhar juntos, um ajudando o outro. E o de segurança, se for a parte, tem que citar que precisa do aterramento, mas não é o órgão de segurança que vai definir qual é o aterramento. Tudo bem? Só para dar um exemplo como isso funciona. É preciso saber os âmbitos de autoridade de cada um, a responsabilidade de cada um. No assunto seguinte, projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão a qualquer título e exposição. Então, isso tudo aqui tem que ver cada cenário que estará enquadrado. Se ela está projetando, a gente recomenda fazer um curso nosso de projetos, que envolve diversas ferramentas da ISO 31010 para análise de risco, né? Árvore de causa, árvore de consequências, RASOP, FIMEA, FIMECA, ou até a análise preliminar de perigo e também, se houver, se a empresa já existir, a análise preliminar de risco que tem lá, pode se ajudar a fazer um trabalho, um projeto com segurança, não implantar segurança em um projeto em máquinas já existentes, tão somente. Então, a fabricação, tem empresas que exportam máquinas, sabemos que muitos países não têm NR12, se você exportou, tu exportou de acordo com a legislação daquele país que você vendeu a máquina, é uma coisa. Mas quando compra lá de fora e traz para dentro do Brasil, ela já vai ser usada dentro do Brasil, é preciso enquadrá-la de acordo com a NR12. Então, eu tive experiências assim, dando curso de NR10 para algumas empresas, aí os engenheiros questionavam que tinham esse problema, que eles compravam painéis dos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos não existe NR10. Então, quando já chegava no Brasil, já estava não conforme em relação às normas da NR10 no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia. A capacitação, um dos primeiros módulos que estaremos falando, depois da introdução, é o de capacitação, porque a capacitação ela é muito abrangente, a NR12 é muito abrangente, e todo mundo precisa saber qual é o seu papel, qual é o seu dever de casa nessa história, aonde você tem que estar enquadrado. Então a gente coloca nesse vídeo em vídeos e informação a esse respeito. Outros requisitos específicos de segurança e, finalizando, 18 itens de exposições finais. Temos 12 anexos também, muitos deles precisam de treinamento específico. Nós vamos estar vendo isso na parte de treinamentos, e não só treinamentos, mas também outros tipos de exigências existentes nesses anexos aí. Então temos a NR12, normas com foco social, convenções coletivas, NR5, CIPA, NR7, PCMSO, NR9, PPRA, que está caminhando para ser substituído pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que boa parte dos riscos da NR12 é risco mecânico, né? O chamado antigamente de risco de acidente. Então é ideal ter realmente o Programa de Gerenciamento de Riscos. Normas com foco técnico. Então tem a NR10, muita coisa tem na parte elétrica. A 11 envolve movimentação de materiais. A 13, vasos sob pressão. A 17, a ergonomia. A 23, combate a incêndio. A 33, espaço confinado. Então tem muito trabalho dentro de espaço confinado. E seria até o ideal ter também NR35 escrita aí, porque tem espaço, tem ambientes com NR12 e espaço, e trabalho em altura dentro de espaço confinado, que implica a NR35. Normas com foco temático, então tem NR18, a 22, a 31, a 32 e a 34. Normas da BNT, então a 14153, NBR, lembra disso? NBR, tem a NBR-NM, envolve Mercosul, NBR-ISO, que vem das normas da ISO, mas são tudo NBR, norma brasileira. A 10152, a 5410, a 14039, não está escrito aqui, a 12100 é uma norma tipo A, né, usada em todas máquinas e equipamentos de maneira geral, mas associa isso, essa informação com o vídeo que a gente já tem no ar a respeito das normas tipo A, B e C.
Esta norma regulamentadora, NR, e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. É voltado para a proteção do ser humano, é amiga do ser humano, amiga do trabalhador. Entende-se como fase de utilização, transporte, montagem, instalação e ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação, desmonte de máquina ou equipamento. Então, tem máquinas que são enormes. Já vi prensas gigantescas, processos enormes, que envolvem muitas máquinas, então depende do tamanho. Então tem máquina pequenininha, mas tem máquinas que ocupam um andar inteiro, né? Uma área enorme também. As disposições da CNR referem-se a máquinas e equipamentos novos e usados. Aí, ó, novos e usados, não quer dizer que é só coisa nova, não. Exceto nos itens em que houver menção específica quanto à aplicabilidade. Então vamos ver isso à frente. Aplicação, em alguns casos, máquinas que foram feitas em determinado ano, para frente ou para trás, será tratado de maneira diferenciada. As máquinas e equipamentos comprovadamente destinados à exportação estão isentos de atendimento da NR. Então nós já falamos sobre isso, porque a maioria dos países não tem NR12, então se você for vender um equipamento atendendo os requisitos da NR12, pode ser que você perca a concorrência, porque a tua máquina se torna um pouco mais cara. Então, esta NR não se aplica ao quê? As máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal. Então não tem aplicação. A fonte de energia aqui, no caso, é o ser humano ou o animal. As máquinas e equipamentos expostos em museus. É uma história, né? Feiras e eventos para demonstração, para fins históricos ou que sejam considerados como antiguidade e não sejam mais empregados com fins produtivos, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e expositores. Pode ser que a máquina ainda funcione. O bom é para funcionar, mas mostrando a história. Mas é preciso se entender essa exceção aqui, a regra, para preservar a integridade de quem visita e também das pessoas que estão fazendo a exposição. Também não se aplica às máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos. Os eletrodomésticos não precisam ser enquadrados nos itens da NR12. Haja vista que ele já vem com uma boa segurança. Aos equipamentos estáticos, as ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis semi-estacionárias, operadas eletricamente, que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica tipo C. Então, tipo C é a norma específica. Lembra que eu falei? A, B e C? Então, a A é genérica, a B fala de parte de segurança e a C é específica, falando tudo especificamente, que eu dei o exemplo da prensa. Ou na ausência desta em norma técnica internacional aplicável. As máquinas certificadas pelo Inmetro, desde que atendido todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina. Então ela não se aplica. Aplica-se as disposições da NR12 às máquinas existentes nos equipamentos estáticos. É permitida a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das instalações físicas da empresa para reparos, adequações, modernização, tecnologia, desativação, desmonte e descarte. Então são aplicados às disposições da NR12. E vale ressaltar, voltando aqui só um momento, vale ressaltar também que tudo isso precisa de procedimento, inclusive para desativação e até desmonte, que dependendo do tamanho da máquina, dependendo dos resíduos que ficam nela, inflamáveis, perigosos ou até tóxicos, necessitam de um procedimento de trabalho para manipular, para operar em cima disso aí. É permitida a segregação, o bloqueio e a sinalização que impeça a utilização de máquinas e equipamentos, enquanto estiverem aguardando reparos, adequações de segurança, atualização tecnológica, desativação e desmonte e descarte. Então é permitida a segregação, o bloqueio e a sinalização. É permitido, logicamente. O empregado deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos capazes de resguardar a saúde e a integridade. Então isso aqui, de certa forma, quando a gente estiver falando do item que vai lá no final, depois da parte de manuais, que já fala tudo sobre a máquina, segurança e maneira operativa da máquina, nós vamos ter lá os procedimentos. Então esse item se fala muito intimamente com os procedimentos de trabalho. Então o empregador
para adotar as medidas de segurança, ele tem que conhecer os procedimentos de trabalho e, por sua vez, fazer análise de risco. E tem muitas empresas precisam de uma permissão de trabalho para que se possa, toda essa documentação contribuir para a gestão de segurança e a segurança do trabalhador. São consideradas medidas de proteção a serem adotadas nessa ordem de prioridade aí, ó. A hierarquia da prevenção, proteção coletiva, que envolve muitas vezes a medida que é, no geral, a medida de engenharia, que é boa parte dos assuntos aqui. Para você ter sensores, sistema de segurança, tapete de segurança, ter barreira fixa, proteção móvel. Então, tudo isso está dentro do campo da medida de engenharia, que é coletivo. Medida administrativa, que envolve procedimentos de trabalho, procedimentos de segurança, sinalização de segurança, treinamento e capacitação, que está muito recheado de treinamentos nessa norma. E, por última coisa, se pensar na hierarquia, é as medidas de proteção coletiva. Tem que usar uma luva, usar um protetor auricular, usar uma proteção facial. Então vai depender de cada cenário. E isso só vai descobrir esse C aqui mediante a análise preliminar de tarefa ou de serviço. Análise preliminar de risco, como é conhecida. Na aplicação desta NR e de seus anexos, devem ser consideradas as características das máquinas e equipamentos, do processo à apreciação de risco. Então, nós temos um módulo exclusivo de apreciação de riscos. A apreciação de risco é a obrigação do responsável, é a obrigação do profissional de segurança, que parte dele, né, equipe multidisciplinar. A apreciação também tem que ter gente com formação na parte elétrica, na parte mecânica, né, desenhista, projetistas, né, para poder fazer os desenhos, enfim, fazer os esquemas unifilares, né, um memorial descritivo. Então, a apreciação de risco ela vai estar alinhando tudo isso, e ela é baseada na NBR 12.100. E visando também o estado da técnica, correto? E o que seria o estado da técnica? Nós vamos ver mais à frente, eu tenho uma definição clara do estado da técnica. A adoção de sistema de segurança nas zonas de perigo, sistema de segurança que nós comentamos. O cortina de laser, tapete de segurança, sensor de presença. Né? A adoção de sistema de segurança nas zonas de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho. E as medidas. Então, vai ver a aplicação. Então, hoje nós temos muitos recursos para aplicar o sistema de segurança. Então, tem que ver qual é o mais adequado, tendo lá o custo-benefício necessário, que engenharia é custo-benefício. Logicamente, considerando a confiabilidade. E as medidas alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto na SNR. Então, no nosso módulo voltado para o que eu chamo de ocupacional tem a ver com a ocupação da pessoa. Ali, nós mostramos uma equação de segurança, damos uma série de orientações nesse respeito, considerando bem o risco daquele. O risco pode ser algo positivo ou negativo. Risco, de maneira bem simplificada, é a chance de algum evento acontecer, seja ele bom ou ruim. Estado da técnica. Na propriedade industrial, como eu prometi a você, está aqui, ó, estado da técnica. O que é o estado da técnica? Na propriedade industrial é tudo aquilo que for tornado acessível ao público, antes da data de depósito ou do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Então, essa é a definição de estado da técnica. Tem também outros conceitos que também, no ambiente universitário, se fala não só do estado da técnica, mas também do estado de arte. Os dois caminhando junto, ou seja, quando você gasta-se tempo pesquisando bastante, avaliando, testando, você começa a chegar no estado, lendo bastante assuntos, lendo bastante artigos do assunto, testando, verificando, conversando, entrevistando pessoas, você pode chegar a um estado de arte, né? Quer dizer, um domínio bem abrangente de determinado assunto. Isso acontece no trabalho da 12. Às vezes tem que ficar indo e voltando numa máquina para poder ver, não fez a primeira medição, vai lá, avalia, faz o teste, volta, verifica se a proteção está funcionando, quando vai se implantar segurança numa máquina. Tudo bem? Então, entende-se por alternativas técnicas existentes as previstas nessa NR,
e seus anexos. Então, são as alternativas técnicas existentes, que muitas delas são baseadas nas próprias normas da ABNT. Bem como as normas técnicas oficiais, que são as literalmente para NBR ISO, NBR NM, ou normas internacionais, aplicáveis e na ausência ou omissão dessas, nas normas europeias do tipo C, harmonizado, quer dizer, tipo C, em determinado equipamento, ela fala de tudo ali para aquele equipamento. Não é obrigatória a observação de normas exigíveis, advinda de normas técnicas publicadas posteriormente à data de fabricação, quer dizer, se for publicada depois da data de fabricação, não é obrigatória a observância. Importação ou adequação das máquinas e equipamentos, desde que atendam à norma regulamentadora 12. Então, se sair uma norma nova, mais abrangente, com mais informações, com mais tecnologia, com mais informação tecnológica, se você já tiver feito o dever de casa na 12, para por aí, né? Tudo bem? Então, continuando, ó, seus anexos e suas alterações posteriores, bem como as normas técnicas vigentes à época de sua fabricação, importação ou adequação. Cabe aos trabalhadores cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das máquinas e equipamentos. Então, como eu disse em alguns slides anteriores, cabe aos trabalhadores, isso envolve ordem de serviço. A ordem de serviço ela é definida na NR1, é como se fossem os procedimentos de segurança, de trabalho, os riscos que o trabalhador está exposto. Isso é uma parte, isso ele assina um documento, né, um contrarrecibo, dizendo que teve aquelas informações, além do treinamento. Medida de segurança a nível administrativo, na hierarquia da prevenção seria o segundo lugar. Por outro lado, tem que ter o procedimento de trabalho de segurança para esse item baseado lá no manual de instrução. Lembra-se, o manual de instrução, quem a empresa vai fornecer, ela desenhou um manual baseado em normas técnicas, normas de segurança do trabalho e também experiência lá que eles possuem, outros tipos de normas, enfim, tudo ali documentado, que nós precisamos utilizar isso para fazer os nossos documentos também, procedimento de trabalho, de segurança e outros tipos de procedimentos se for necessário. Cabe ainda aos trabalhadores não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas. Então, era muito comum no passado, a pessoa foi lá, fez a manutenção, tirou a proteção, depois sobe até a proteção, ou não põe a proteção no lugar. Tive uma experiência prática de uma empresa de grande porte, não podemos citar o nome da empresa, que a gente também não tem a intenção de denigrir a imagem de ninguém, sabemos que falhas acontecem. O que aconteceu nesse caso? Eu fui lá ver o pessoal usando um torno mecânico, e nesse torno, ele foi comprado com uma proteção para aquelas castanhas, chamada de castanha, onde está lá a proteção. E ela tinha um intertravamento, então se você levantasse a proteção, ela desligava automaticamente. Então eles desativaram porque eles não conseguiam usar esse torno para todas as tarefas que eles tinham. Então, em alguns momentos, eles tinham lá uma peça maior do que o tamanho da castanha e eles optaram por remover a proteção. Eu falei, pô, cara, tem que pensar em termos de risco. Se você faz 10 atividades, 9 a proteção serviu e uma proteção não serviu por causa do tamanho da peça ser usinada e você preferiu desfazer da proteção, pô, tu aumentou o teu risco no trabalho. Na verdade, você não poderia fazer isso. Não deveria nem poderia fazer isso. Porque você tornou agora o risco bem maior para qualquer trabalho. Haja vista que seria só o que em um determinado trabalho que a proteção poderia criar algum tipo de dificuldade, mas os demais não. Então, muita gente já teve esse tipo de problema de não se preocupar em recolocar a proteção local depois de uma manutenção. Comunicar seu supervisor imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido, danificado ou se perdeu sua função. Isso é obrigação do trabalhador. Então, o trabalhador tem que zelar pela segurança dele. Então, já vi muito disso. Pessoas usam o equipamento da jeitinho, equipamento já crítico. A gente fala muito sobre anomalia em outros treinamentos. A anomalia é o quê? Um ruído, é um barulho diferente, é uma temperatura diferente, é uma reclamação.
alguma coisa que está solta, que está pendurada. Então isso tudo é anomalia. Tudo começa na anomalia. Os equipamentos já começam a caminhar para uma condição insegura porque não se cuida da anomalia, que o remédio é a manutenção preventiva, corretiva também. Isso é importante ter em mente e depende da disciplina do trabalhador, do seu comportamento em segurança. Ele é uma pessoa que tem um bom comportamento de segurança, que eu vi muito trabalhador assim na minha carreira, né? Pessoas que qualquer ruído, qualquer barulho diferente já percebia, já comunicava, já fazia o registro, mas tem pessoas que só tomam uma ação quando o negócio já está já indo de mal a pior. Então isso é importante ter em mente. É a obrigação do trabalhador isso. Ele tem um comportamento seguro, que é o que está dito aqui nesse item. Participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador. Então, próximo módulo, estamos falando dos treinamentos e a abrangência e como eles vão ser aplicados, quais são os requisitos da NR 12, anexo 2. Colaborar com o empregador na implementação da disposição contida na CNR. Então ele tem que colaborar, tem que participar, tem que ajudar. Segurança é obrigação de todos, não é só do empregador, nem do supervisor só, ou dos prepostos do empregador. E nem muito menos do técnico de segurança, de todos, ou do engenheiro de segurança. Voltando aqui no item D, participar dos treinamentos. Vai ter que participar. De qualquer forma, entendemos que ele só está autorizado, por mais experiente que ele seja. Ele só está autorizado se ele tiver com o treinamento em dia. Em dia, eu quero dizer o quê? Tem treinamentos que tem a exigência de atualização, ou de reciclagem, ou às vezes tem que retreinar porque houve uma mudança de layout, uma mudança de processo. Isso tudo aqui no treinamento é necessário como pré-requisito para autorizar o trabalhador a executar a tarefa. No pensamento legal, pensamento jurídico, se não faz isso, o que acontece? Expôs o trabalhador a perigo direto e iminente. Mas ele tinha muita experiência. Legalmente, o curso vai te dar a defesa que você precisa. Então, treine teu trabalhador. As máquinas nacionais ou importadas, fabricadas de acordo com a ISO 13849, parte 1 e 2, são consideradas em conformidade com os requisitos de segurança. Então, essa norma ela dá uma série de direção e cálculos para se ter os dispositivos de segurança. Então aqui já mostra para vocês, ó. A 1, né, tem a 1 e a 2, da mesma sequência. É uma sequência diferente, mas da mesma numeração da norma. Então nós vemos aqui, ó, segurança de máquinas, parte de sistema de comando. Ó, o sistema de comando, a segurança. Então envolve uma série de fórmulas de cálculos. Princípios gerais do projeto. Então o projetista ele tem que trabalhar com essa norma. O projetista ele precisa ter essa atenção e é o que nós temos como um treinamento à parte, projetos, né, para máquinas e equipamentos, juntamente com as ferramentas de análise. Do lado de cá nós temos aqui, ó, mesma coisa, ó, parte de sistema de comandos relacionados à segurança para validação. Você faz o projeto e ainda tem que validar o projeto. Então essas duas normas se complementam. Então, o homem do projeto que vai projetar ele tem que usar essa norma. O homem que vai adequar as máquinas à luz da NR12, ele pode estar usando isso, igual está aqui. Ó. As máquinas nacionais ou importadas, fabricadas de acordo com essa NBR ISO, quer dizer, norma da brasileira, mas ISO, são consideradas em conformidade com os requisitos de segurança previstos na SNR. Porque os itens que nós vamos estar abordando também, eles estão alinhados com essa norma. Então, se for nacional ou importado, considera-se como atender os requisitos desta norma. Os sistemas robóticos que obedeçam às prescrições das normas ISO 10218.1, 10218.2 e da 15066, que é a ISO TS, e demais normas técnicas oficiais ou na ausência ou omissão destas. O que está querendo dizer na omissão? Às vezes não é muito claro em certo item, ou não é claro literalmente. Nas normas internacionais aplicáveis, estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos na SNR. Então, estão em conformidade. Aqui já está falando o quê? Sistemas robóticos. No anterior, sistemas de segurança. Né? Aqui, ó, sistema de segurança. Aqui já é sistemas robóticos. Então, nós temos robôs e dispositivos robóticos, requisitos de segurança. Então, tem processos industriais que é por robótica.
Então tem que se fazer a adequação à luz dessa norma. Aí ou fazer uma adequação, se for o caso, ou se já existe um projeto que está fundamentado nessa norma, atende ao requisito da NR12. Aqui, pessoal, nós finalizamos o vídeo 3. Finalizamos o nosso vídeo 3. Se você tiver dúvidas, nos encaminhe suas dúvidas. Estamos aqui para ajudar. E esses vídeos que eu fiz agora inicialmente, até esse vídeo 3, é para você ter uma percepção geral da estrutura das normas, entender os assuntos de maneira, o que é uma coisa, o que trata de um assunto, o que trata de outro assunto, né? A defesa que você vai ter. Então assista esse vídeo quantas vezes for necessário e mais uma vez, tiver dúvida, nos comunique a sua dúvida, que nós estaremos lhe mandando todo o material necessário para ajudar você no teu conhecimento, na construção do seu conhecimento. Obrigado e até a próxima.